Estamos começando o nosso programa Lins em Pauta. Mês de maio foi um mês muito especial, onde nós recebemos muitas personalidades linenses para falar de suas profissões, para contar as suas histórias. E hoje, um programa para lá de especial, porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara um ícone do município de Lins, o vereador mais votado da história de Lins, o vereador que também é um radialista, que tem um legado, uma história e que vai contar para a gente sobre a sua trajetória e deixar registrado algum desses momentos da sua história que tem tudo a ver com a história de Lins. Seja bem-vindo aqui conosco o vereador Roy Nelson. É um prazer receber o senhor aqui, o senhor que já está no seu 11º mandato como vereador, o senhor que nunca deixou o rádio, o senhor que é ativo, que está sempre buscando colaborar com o município, buscando emendas, participando. E agora me dá a honra de falar um pouquinho com o senhor para a gente deixar registrado toda essa história. Eu gostaria que o senhor começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua infância e como tudo começou. Bem, para mim é um prazer eu estar aqui agora, né, para a gente contar alguma coisa do que foi a vida da gente, porque muitas vezes muita gente, a pessoa acha que é uma glória sempre, né? Mas foi uma luta árdua, certo? Eu sou o mais velho dos 4 irmãos que tive, 2 morreram e ficou eu e minha irmã. Eu sou nascido no dia 21 de abril, dia do aniversário da cidade. Sou de 1951, estou com 74 anos agora, né? Foi um começo de vida difícil, que meu pai abandonou a gente logo cedo, certo? Foi construir uma outra família em outro local e ficou eu, minha mãe e meus irmãos. Eu fui morar com meus avós, né? Lá no bairro do Ribeiro, que me criaram até 6, 7 anos. Me ensinou a trabalhar, me fez uma caixinha de engraxate, fui sem engraxate e depois fui morar com a minha mãe, certo? Minha mãe arrumou um companheiro e, infelizmente, com o passar do tempo, ele foi assassinado na cidade de Guaiçara em 1900, não lembro se é 62 para 63 ou 63 para 64. Mas ele foi assassinado, perdemos tudo. Fomos pagar aluguel, que nós tínhamos a casinha, mas tivemos que vender tudo, perdemos tudo. Fui trabalhar de boia fria, certo? De manhã, pegava o caminhão 4h30 da manhã e ia trabalhar para sustentar a família, certo? Graças a Deus, fiz um curso, fui estudar na Industrial, fiz um curso na Industrial de fundidor, que é o meu primeiro serviço, sou técnico em fundição. Fui trabalhar, etc. E aí descobri, porque o meu pai verdadeiro era violeiro. Ele tinha um Sertanejos Alegres, que era ele, o Zé Bétio e mais um outro que eu não me lembro o nome agora. Minha mãe era cantora de rádio. Já foi convidada pelo Mazzaropi, pelo Inhopai, para ir embora para São Paulo fazer, porque aquele tempo no circo tinha drama, não tinha palhaço, esse tipo de coisa. Era uma história que tinha, um tipo de um teatro, né? Minha mãe foi convidada, também não quis, e ficamos aqui. Ela foi trabalhar numa família, a gente morava tudo no fundo da casa, até que um dia eu aprontei lá, eu tinha 6, eu cortei toda a folhagem da mulher, aí me arrumaram um semi-internato no Salesiano. Então, no Salesiano, eu tinha o apelido de Marcelino Põe-Vinho, porque no Salesiano é só rico que estudava lá. Sim. E eu era filho de uma empregada doméstica, não ia ter o que minha mãe ganhava por mês, não dava para pagar a escola. Mas me arrumaram uma bolsa lá e lá estudei durante um ano, né? Desfilei com o Salesiano, tudo. E voltando, fui trabalhar de técnico em fundição, até que comecei a cantar. Comecei a ir em programa de calouro, etc., de onde surgiu o Roy Nelson. O senhor tinha quantos anos nessa época? Aí foi em 1964, 65, por aí, né? Eu estava com 13, 14 anos. Aí comecei a cantar em programa de calouro, etc., montamos um conjunto, né? Montamos o Embalo 6, cantei no Embalo 6, cantei no Guitar Boys, cantei no Sambossa 8, montamos São Paulo 3, cantei no Antoninho Diniz, depois virou Zaratusca. Viajei todas as capitais do Brasil, junto com a Sandra Brea, que era na época a artista da Globo, era a maior, né?
Então a gente saiu em todas as capitais do Brasil, fazendo show, gravei vários discos. Como que eu entrei na rádio? Tinha um amigo meu, Reinaldo Monteiro, um excelente artista, que ele não era cantor, era artista. E ele foi convidado para o Silmar. Quando o Silmar comprou a rádio, ele convidou o Reinaldo para ser locutor. E eu tinha muita amizade com o Reinaldo. O Reinaldo falou, você não quer ser meu secretário? Eu falei, vou sim. E eu separava as cartinhas, separava os discos. Acontece que como o Antoninho de Lins viajava muito, ele viajava quase o mês inteiro, dezembro, o Reinaldo foi viajar. Eu virei para o Silmar e falei, e quem que faz o programa? Eu venho, continuo separando as cartinhas, tudo. Aí o Silmar virou e falou, não, você faz. Eu falei, mas nunca fiz. Se vira. Só que eu ouvia muito Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes, né? E já tinha mais homem. E entrei, eu imitava muito o Roberto Carlos. Porque é uma brasa mora, sabe? Naquela época era isso aí. E estourou o programa. Como chamava esse primeiro programa? Chamava Jovem Show. Aí o Reinaldo voltou. Falei, perdi minha boquinha, né? Ele vai voltar a ser o apresentador do programa. E aí o Silmar falou, ó, Roy, você vai fazer da uma às duas, o Reinaldo faz das duas às três. Mas a gente sempre foi muito amigo. Vamos fazer o seguinte, nós dois vamos fazer da uma às três. E aí passou a chamar Super Jovem Horóscopo Musical. Certo? Depois passou com o tempo, resolveram fazer um programa chamado Balanga Beiço. Aí já tinha mudado. Esse tempo, a rádio era na rua Oswaldo Cruz, em frente ao Móveis Silva, quase esquina com a 7 de setembro. Aí a rádio mudou aqui para a rua Olavo Bilac. E aí o Silmar e o Curió viram um programa em Ribeirão Preto chamado Balanga Beiço. Balanga Beiço. Certo? Famoso. Copiaram o nome de lá e trouxeram para cá. E eu fazendo um programa musical. Eu e o Reinaldo fazendo um programa musical. E ele começou a fazer, e como eu e o Reinaldo, nós temos muita facilidade de mudar a voz, por causa de cantar, né? O que nós fizemos? Ele fazia umas novelinhas, então eu e o Reinaldo mudava a voz, fazia voz de mulher, fazia voz de homem, etc, né? E foi um estouro. Um estouro. Só que o Curió teve um problema. Ele teve que ir embora. Aí o Silmar me chamou e falou, Roy, você poderia fazer o programa até a gente arrumar um outro? Eu falei, não tem problema. Pode deixar que eu faço. E comecei a fazer. Então o Balanga Beiço comigo teve várias formas. Teve o Balanga Beiço normal, que é lendo as notícias. Depois tinha um que a gente imitava, né? Que fez eu e o Chagas. Olha, vamos falar para você. Esse tipo, mudando a voz. Imitamos, numa época, o programa, que tinha um programa na Bandeirante, chamava Patrulha Bandeirantes. E aqui está para vocês as broncas apanho do dia. Né? Então começamos fazendo esse tipo de voz. Depois comecei a imitar o Gil Gomes. E fui mudando até que hoje é o estilo que eu faço. Sim. Né? Mas graças a Deus, e sempre gostei da parte social. Desde que eu entrei na rádio, o que eu pude fazer pelos outros, eu fiz e vou continuar fazendo até o dia que Deus me der vida, sabe? Eu me recordo, né, crescendo ali na casa da minha avó, meus 9, 10 anos, que a gente almoçava escutando Balanga Beiço. E era como se fosse o salvador, ou aquele que as pessoas tinham onde buscar ajuda. A gente escutava, eu vou falar com o Roy Nelson. Eu vou lá no rádio, vou falar com o Roy. E isso acontecia? As pessoas iam no rádio procurar o senhor? Ligava? Como era? Ia porque é o seguinte, eu sempre, como eu vim de um berço humilde, certo? Eu sei o que é passar certas privações. Então você já sentiu na pele, você sabe como que é duro, sabe? Então eu comecei, questão de cadeira de roda, de cesta básica. É que muita gente talvez até nem saiba, chega fim de ano, a gente distribui brinquedo, mas não é aquele brinquedo de R$1,50 não, certo? Brinquedo bom. São brinquedos bons. Todo Natal eu distribuo no mínimo 150 a 200 cesta básica. E minha mulher sai entregando para quem realmente precisa, certo?
Teve Natal, eu peguei o Papai Noel num carro que eu tinha, botei com panetone e guaraná, nós saímos no bairro distribuindo panetone e guaraná para as pessoas. É muito gostoso fazer isso. É muito melhor você estender a mão para dar do que para pedir. Estou pagando um pouquinho do muito que Deus me dá. Seu Roy, e um dia, né, a gente conversando aí nos corredores da Câmara, o senhor me contou uma história da sua mãe, de uma televisão. E eu gostaria que o senhor contasse aqui esse momento lá atrás, porque às vezes, como o senhor disse, quem olha hoje não imagina quanta coisa que esse menino passou, né? Acontece o seguinte, isso foi, eu tenho minha tia que é viva até hoje, e eles tinham mais posse, a gente não tinha nada. Eu morava numa casinha de tábua aqui na Rua de Abase, acho que é 112, 113, uma coisa assim. Tinha o centro do Seu Pedrinho na frente. A gente morava lá no fundo. E minha mãe ia assistir a novela na casa da minha tia, que ela tinha uma televisão preta e branca. E um dia eu cheguei em casa, minha mãe chorando. Mãe, o que foi? Não é nada não, filho. Mãe, o que foi? Não é nada não. Mãe, você não é boba, se você ficar chorando de graça assim, aconteceu alguma coisa. Eu estava na casa da sua prima, assistindo televisão, ela desligou a televisão na minha cara, falou, se eu quisesse televisão, para eu comprar uma. Aquilo me machucou, sabe? E muito, porque minha mãe foi mãe, pai e um monte de coisa. O que eu fiz? Tinha um Buranello, aquele tempo tinha consórcio de televisão, e era preta e branca, certo? Fui lá no Buranello, falei, Buranello, não tem dinheiro para te dar agora, mas preciso de uma televisão, quero levar para minha mãe. Ele falou, Roy, vou dar um jeito para você. Foi lá, era uma televisão de fórmica da Telefunken. Eu levei para minha casa, foi o dia que o homem foi à lua. Nós assistimos, minha mãe toda feliz com a televisão, sabe? Então foi um momento. Um outro momento, quando eu fui cantar no Antoninho de Lins, no Zaratusca, eu era moleque ainda, não podia comprar nada. Aí eu falando com o Toninho, né, que para mim foi um pai para mim, eu falei, Toninho, gostaria de ter uma geladeira em casa. E ele falou, vamos na Arapuã, Roy. E eu fui, a Arapuã era ali na 15 de novembro, esquina com a Luiz Galmonte, que é uma loja de R$ 1,99 agora. Fomos lá, comprei uma Consul, custava 99 cruzeiro, 99,50. Aí eu paguei 10 pagamentos de 9,50, sabe? Ele já descontava, sabe? Então foram coisas e que eu pude fazer para minha mãe, eu fiz, certo? E merecia muito mais. E para mim, eu vou falar, era cantora, herdei isso dela, certo? Herdei dela, herdei do meu pai, graças a Deus. Trabalhei 2 anos com o Juca Chaves, fazendo show aqui no estado, certo? E participei, uma coisa importante foi as 4 ambulâncias que eu ganhei no programa Cidade contra Cidade. Então, eu ia perguntar isso para o senhor, conte pra gente. O senhor foi lá no programa do Silvio Santos? Eu fiz a inscrição, porque ele já tinha participado uma vez. E ganhou uma vez só e depois não ganhou. E aí eu fui, me inscrevi, pedi ajuda até pro Garavelo na época, né? Ele me ajudou. E nós fomos lá, ganhamos 4 ambulâncias. A única cidade que ganhou 4 vezes lá fomos nós, certo? Então a gente saía em caravana para lá e o importante, ganhamos 4 ambulâncias, fui buscar as ambulâncias e fizemos um show no dia da entrega. O prefeito era o Tinóis na época, então ele trouxe para essa festa, na época estava no auge, João Mineiro e Marciano. Que tinha lançado aquele Seu Amor Ainda é Tudo, aquelas músicas. Aquilo voltou gente no ginásio de esporte porque não cabia mais, sabe? Então foi um sucesso, graças a Deus. E tudo que eu fiz, graças a Deus, foi muito bem feito, muito bem aceito, né? No conjunto, quando foi a época dos Secos e Molhados lá, né? Muita gente fala Secos e Molhados, o que é isso? Era um conjunto que existia, que o Ney Matogrosso era o cantor. Então eu fazia o show do Ney Matogrosso por causa da facilidade de mudar
a voz para E dançava. na minha E eu ia vida. perguntar, onde a política, a vereança entrou na vida do senhor? Como eu tinha um programa com muita audiência, o Casadei, em 1976, era a época da ditadura ainda, certo? Ele me chamou para ser candidato a vereador. E a minha mãe falou, vai filho. E eu fui, certo? Só que eu tinha um problema. O meu nome na época verdadeiro Nelson Pinto. era Nelson Pinto. Não podia votar em apelido. E todo mundo me conhecia como Roy Nelson. Como que foi escolhido o nome de Roy Roy Nelson? Nelson. Deixa eu explicar agora. Quando eu comecei a cantar, eu cantava em dupla com um amigo, Rolando. E chamava os Jetsons. Aí ele arrumou um namorado, o namorado proibiu ele de cantar, eu fui cantar sozinho. E um dia lá, eu ensaiei, aí o Celcinho, que era baterista, eu falei assim, e o seu nome? Eu falei, meu nome é Nelson Pinto. Aí eu falei, você já pensou a hora que entrou? Agora com vocês, Nelson Pinto! Não fica legal, né? Não fica legal. Eu falei, arruma um nome pra mim. Ele falou, põe Bob Nelson. Bob Nelson você não conhece, né? É aquele que canta. A música eu conheço. Era esse o Bob Nelson. Eu falei, não, esse já tem. Rick Nelson. Rick Nelson é um artista americano que estava no auge em filmes também. Eu falei, não, esse já tem. Roy Nelson. Eu falei, põe isso mesmo. E pegou. E foi. Então, na eleição, Nelson Pinto, tá. Só que, na eleição, eu tive 209 votos como Nelson Pinto. Que as pessoas não sabiam. E 250 como Roy Nelson. Ah, Só que o Roy Nelson não podia contar, porque não podia votar em apelido. Então eu perdi esses 250 votos, tive só 209 na época, né? Em 1976. Aí o Casadei me pagou uma advogada. Em 1980 eu fiz uma retificação de assento, né? Inclusive o juiz no despacho ele pôs, embora não seja favorável, tive que me curvar diante das provas apresentadas pelo requerente. Passei a chamar Roy Nelson Pinto. A partir, se não me fala, acho que foi junho de 1980. No próximo ano fui candidato a vereador. Fui o mais votado com 1.480 votos. Certo? E daí, estou indo até uma hoje. curiosidade, assim, e uma coisa interessante, é que desde então, o senhor não ficou fora. Não, graças a Deus não. Teve um ano que eu cansei, porque para você que trabalha, você cansa, sabe? Tem gente que não está nem aí. Eu comecei a viver os problemas que me traziam, e aquilo me fez um mal danado. Aí eu ia parar, não, você sai de vice-prefeito, depois você sai para prefeito, etc, etc. No fim não deu certo, certo? Fiquei aí. Mas é muito bom, porque com esse cargo eu tenho acesso às Sim. outras coisas. E o senhor busca por esses recursos, né? Busco, você veja só, eu sou o vereador que mais verba trouxe para Lins na história da cidade. Não é agora não, na história de Lins. Tem tanta coisa que eu fiz, já que eu não lembro. Esses dias o bombeiro teve aqui, o capitão, Sim. teve aqui falando. Foi aí que eu lembrei que a primeira viatura de resgate de Lins, quem arrumou fui eu. Sabe? O centro de ressocialização, você sabe o que é isso? Sim. Então, quem trouxe para Lins fui eu. O primeiro projeto pro idoso não pagar imposto é meu. Tempo do Franco Montoro. Você entendeu? Então, agora é difícil você botar tudo na cabeça, Sim. certo? É quase que impossível você botar tudo na cabeça. Desde o dia em que eu comecei a trabalhar aqui na Câmara, e eu sempre observo e eu brinco, né? Aí por aí eu brinco com as cadeiras do Roy. Falo, gente, porque todos os dias tem sempre alguém esperando para ser atendido pelo senhor, quando não aquilo está cheio, e o senhor está aqui religiosamente, diariamente, atendendo essas pessoas. É que eu gosto, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ver, eu gosto de ajudar. Você entendeu? Muitas vezes eu fico mais feliz que a pessoa. Agora, graças a Deus também é um setor que eu não mexia, que é a questão da saúde.
O que eu tenho conseguido através de amizade, gente, Sim. sabe? O que eu tenho conseguido de cirurgia para várias pessoas, e agora estou batalhando aí para ver se a gente faz um mutirão de catarata, sabe? Que é uma cirurgia barata, mas tem um senhor que me procurou esse dia e falou, Roy, eu pisei em cima do andarilho, eu não estou enxergando, sabe? E é coisa que dá para fazer, vamos fazer, dá para ajudar, vamos ajudar. Amanhã ou depois, né? Deus sabe o que a gente faz. Porque eu tenho um ditado comigo que é o seguinte, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Sim. Plantou bem, você vai colher o bem. Se plantou mal, você vai colher o mal. Não tem jeito. Como que o senhor avalia? Houve mudanças da maneira de ser um vereador? Sim. E hoje o que de fato precisa para ser um bom vereador? Olha, é uma coisa que eu faço muito pouco, a questão das redes sociais. Porque, infelizmente, nas redes sociais se aceita tudo. Muitas vezes o cara não fez, mas ele fala que fez. Certo? Infelizmente, é assim. E muitas vezes você faz e tem gente que fala que você não faz nada. Sabe? Criticar é muito fácil. Mas eu não... Antigamente eu me preocupava, hoje não. Hoje o importante é eu estar com a minha consciência tranquila. Eu estou com a minha consciência tranquila, pode falar o que quiser, que eu sei. Eu estou em paz comigo, tá? E eu só dou satisfação para aquele lá em cima. Nós estamos no mês de maio, 5º mês, e recentemente o senhor anunciou R$1 milhão para a Santa Casa de Lins. O senhor que está sempre aí viajando. E como tem sido esse novo mandato? Olha, acontece o seguinte, eu fiz uma amizade muito grande com o deputado Antônio Carlos Rodrigues. Ele foi ministro de Transportes, ele foi senador, ele foi 4 vezes presidente da Câmara Municipal de São Paulo, então tem um histórico muito grande, certo? O ano retrasado, eu não me engano, se ele me deu acho que 450 mil também para a saúde, e conversando com ele, ele falou, Roy, eu vou fazer uma emenda para você. Para quem que você quer? Eu falei, mas quanto você vai me dar? Ele falou, 1 milhão. Eu vou dar para Santa Casa. Porque uns dias antes, o diretor de Santa Casa me convidou e eu fui ver. O 5º andar, está faltando tem um monte de lugar porque dá para colocar gente lá, mas não tem. Tem que fazer, acabar aquela parte. Vou pegar isso aqui, eu chamei o Jean, falei, olha, vou arrumar 1 milhão para vocês. O deputado, vou fazer uma emenda de 1 milhão para Santa Casa. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que muita gente não sabe. Eu não sei quantos milhões as entidades de Lins receberam. Graças a um projeto, a uma lei que eu fiz, tá? Vocês que estão assistindo devem ter ouvido falar das emendas impositivas. Todo vereador, todo final de ano, ele tem direito a uma parte, um X% do orçamento para ele dar para a entidade que ele quiser. Certo? Eu acho que deu muitos milhões. Sim, muitos. Já, muitos milhões. Porque esse ano, o ano passado, que estão recebendo esse ano, eu dei para a PAI 425 mil reais. Só o senhor? Só eu. Cada um deu 425. Então você multiplica por 15. Então dá muito mais que milhões, certo? Então todas as entidades que receberam, graças a uma lei que eu fiz, tá? Dando direito ao vereador receber uma quantia por cento do orçamento para poder dar para quem ele quiser. Eu agora decidi, eu só escolho uma entidade. Então eu pego todo aquele dinheiro, dou para a entidade, pelo menos dá para resolver o problema. Não adianta dar 5 para um, 10 para outro, 20 para outro, que ninguém resolve nada. Vai tapar um buraco aqui, o outro lá, mas vai continuar do jeito que está. Você dando todo o dinheiro seu, o que acontece? Pelo menos aquilo ali solucionou. A PAI está fazendo, acho que se não me falha a memória, acho que 3 ou 4 salas com o dinheiro que eu arrumei. Certo? Quer dizer, vai resolver uma parte do problema. E agora o próximo eu devo, fora esses 1 milhão, eu devo dar mais uns 500 mil para Santa Casa. Certo?
E eu vou fazer isso até o dia que Deus me ajudar. A gente percebe que a primeira eleição, ela tem uma, não sei se é a palavra correta, mas uma facilidade, talvez de uma aposta, do novo, aquele que as pessoas, mas a reeleição, ela é muito difícil, porque as pessoas vão perguntar, e aí, o que você fez? Então, o senhor passou por tantas reeleições que, de fato, os números e os resultados comprovam que o senhor é um vereador que trabalha. Nós estamos hoje falando na TV Câmara. Quem trouxe a TV Câmara fui eu. É verdade. Foi um trabalho meu, e não foi 1 ano, 2 anos, não. Foram mais de 10 anos brigando para botar a TV Câmara no ar. Guaiçara, alguns pontos de Cafelândia já estão conseguindo assistir. Promissão também. Promissão também? Também. Assistir a TV Câmara, e a nossa ideia é preencher essa programação, essa grade, para que a gente possa ter programas da cidade, regionais, para que as pessoas conheçam, né, o que está acontecendo. Então, eu gostaria de mexer nisso aí, muita gente não sabe, né? Depois de muito tempo, eu juntamente com o Elinho conseguimos comprar a Rádio Amiga. A Rádio Amiga é minha, do Hélio, né? Então a gente tem já uma experiência, tem uma ideia, etc, para a gente trocar uma ideia e fazer o melhor. Mas já vou chegar no final? Nós vamos encerrar, e a hora da gente terminar, eu gostaria, antes disso, que o senhor contasse dessa última votação, o testemunho dos votos. É que eu ia falar. Acontece o seguinte, gente, eu vou pedir para você que está me ouvindo, acredite muito em Deus, acredite muito. Tudo que você pedir com fé, Ele vai te atender. Ele vai te atender. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca, todas as eleições que eu participei, eu nunca falar, já ganhei. Não, nunca. Eu sempre com medo de perder, sempre. E nessa última, eu quando orava na minha casa, eu falava, meu Deus, eu preciso de no mínimo 1000 votos. Eu preciso de 1000 votos. Eu ia na igreja porque eu vou toda semana agradecer a Deus. Na minha oração na igreja, Deus, eu preciso de 1000 votos. E toda hora que eu ia orar, Deus, eu preciso de 1000 votos. Qual que foi o resultado? Qual foi? 1000 votos. Exatamente 1000 votos. Não foi 999 nem 1001, foi 1000, redondinho. Muitas pessoas falam, mas por que 1000 redondo? Não podia ser 999, 1001, 1002, 1010? Não, foi 1000. Você não pediu, Ele te deu. Deus escuta, é verdade. Certo? Então, gente, acredite em Deus que com Ele a gente pode e consegue tudo. Tudo, tudo, tudo. E nós temos muitas histórias. Devido ao tempo, tem coisa que ficou, mas vai ficar para a nossa segunda entrevista. Tem muitas curiosidades, né, Rory? Tem muita. E eu gostaria, no final, antes de mais nada, agradecer a oportunidade e deixar uma mensagem, sabe? Porque no mundo que eu vivo, nos meios policiais, tudo, tem muita gente que se perde pela vida. E muitas vezes fala, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive... Eu gostaria de falar para essa pessoa, você, meu amigo, que muitas vezes faz algumas coisas erradas, só porque não teve pai, porque não teve mãe, ou muitas vezes foi abandonado. Então você tem que fazer tudo para ser orgulho. Para dizer assim, olha, eu não precisei de você. Eu sou o que eu pedi a Deus. E coloque fé em Deus, porque com Ele você consegue tudo. Não vá se esconder atrás de uma desculpa e outra para fazer coisas erradas. Certo? Seja você, seja alguém, para que os outros tenham orgulho de você. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado. Esse foi o nosso programa Lins em Pauta, com o vereador e radialista Roy Nelson. É o primeiro programa de muitos que virão. Eu agradeço a sua audiência, compartilhem esse programa, acompanhem a nossa programação nas redes sociais. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima!